Bom dia a todos. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Bem-vindos a todos os membros da Cyber Sangha de todo o mundo. Estou muito feliz em estar com vocês esta manhã. Então, esta manhã, nós vamos falar sobre a meditação do corpo, fala e mente. Perguntas e respostas sobre esse tema. Então, na última meditação, eu espero que tenha sido boa para vocês. Especialmente, eu adoro essa prática da meditação de respirar a luz. Essa é uma prática especial de respirar a luz, é uma prática muito antiga. É um tipo de prática da yoga dos sonhos. Existem muitos aspectos da respiração da luz. E um dos grandes textos Dzogchen, chamado Sete Espelhos, Seven Mirrors, um texto antigo, também fala sobre respirar a luz. Então, obviamente, a respiração, respirar melhor, respirar mais profundamente, é sempre maravilhoso. Especialmente respirar a luz como uma imagem de luz, representando a consciência. E a consciência, quando está participando da imagem da luz e da sua respiração, se torna muito poderoso. Então, a prática em que você está tentando expirar mais profundamente, transformar tudo em luz, especialmente aquilo que eu chamo de objetos de dor, objetos de medo. Esses objetos, na verdade, visualmente dissolvem-se na luz. Então, nesse exato momento, levar sua percepção para isso. Você não vê mais aquele objeto lá. E eu odeio aquela imagem. E de repente dissolvo aquela imagem da luz. E eu não vejo mais aquela imagem ali. O não ver mais ali afeta a sua mente, seu cérebro, a sua consciência. Então é uma respiração muito poderosa. Então, quantas pessoas daqui fizeram essa prática? Me digam. Eu sei que se vocês estão fazendo, como que essa prática tem funcionado para vocês? Gostaria de saber quantos de vocês têm feito, e aqueles que não estão fazendo, então sabem que não estão fazendo e que precisam fazer. Isso é muito importante. E outro ponto que eu falei na última sessão também foi sobre repousar, recuperar e reconectar. Então isso é muito importante. Repousar, recuperar e reconectar. Repousar, recuperar e reconectar. Então, repousar, porque sempre que você encontra algum desafio, ou quando você está numa situação externa, ou uma pessoa, ou internamente, você encontra o seu corpo de dor, você encontra a sua fala de dor, encontra a sua mente de dor, encontra essa dor. Nesse momento, geralmente o que acontece é que você perde a base. Você começa a ser arrastado por essas emoções e começa a agir e falar e pensar por meio da sua corpo, fala e mente de dor. E nesse momento, quando você está sendo direcionado por essas emoções negativas, isso não é bom. Por isso, nesse exato momento em que você sente essa dor, aprenda a repousar. Claro que eu falei muitas vezes, aprender a repousar, repousar na quietude do corpo, repousar no silêncio da fala e repousar na espaçosidade da mente é a mesma prática. Essa forma de repousar é a mesma forma. Então, repouse. Ainda que você esteja agitado, você sinta que você não pode fazer nada, não pode ficar quieto, que você precisa fazer alguma coisa, falar, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, você fica realmente
muita energia, muito vento se movendo. Nesse momento que você se diz ok, acalma, calma e repousa. Respira profundamente, se conecte com seu corpo, fala e mente. Então, a primeira parte é repousar. Quando você consegue repousar, quando você consegue realmente repousar, em algum momento você sente uma mudança no seu corpo e uma mudança na sua energia. Você sente muito mais, você se sente muito melhor, um senso de enraizamento, de calma, de paz. Quando você começa a sentir isso, esse é o momento em que você começa a recuperar. Você está recuperando. Você está se liberando e recuperando. Então, nesse momento de recuperação, você sente menos tensão, menos agitação, menos inquietude, mas também você começa a se sentir mais calmo, mais em paz. Não apenas isso, mas você começa a sentir um pouco assim, ok, tá tudo bem. Estou me sentindo confortável. Estou sentindo alegria. Você pode ter algum insight. Pode ser que você esteja conseguindo escutar a pessoa. Quando eu respeito aquilo. Você também começa a sentir algumas qualidades que eu falei de alegria, de amor e de compaixão. Quando você sente essas qualidades, não é suficiente apenas sentir, mas você precisa sentir o suficiente para ser capaz de se reconectar com as pessoas ou com as situações, a partir dessas qualidades. Então, é disso que nós falamos na última sessão. Eu também encorajei todos a fazer isso pelo menos 5 vezes. Então, quantos de vocês fizeram pelo menos 5 vezes essa prática informal? Ou quantos de vocês tentaram fazer, tinham intenção de fazer, mas fizeram 3 vezes, ou 2 vezes, ou 1 vez? Ou quantas pessoas esqueceram? Então, aqueles que esqueceram, isso é uma boa hora para lembrar. E tudo bem esquecer. Mas não está bem não saber que você esqueceu. Isso é muito diferente. Esquecer é uma coisa, e não saber que esqueceu é outra, muito diferente. Então, eu aceito que você tenha esquecido, mas é difícil sentar que você nem sabe que você esqueceu. Esse é o momento que eu estou lembrando você, que se você esqueceu, então se lembre que você esqueceu. Faça uma vez, lembra de fazer uma vez. Então, é importante reforçar essa consciência, reconectar e reforçar esse senso de desejar, de compromisso com essas práticas informais. Então, aqueles que fizeram 5 vezes ou mais vezes, por favor, me digam como foi. Eu tenho certeza de que vocês tiveram uma grande experiência. Pode ser que você tenha se protegido de fazer mais confusão. Pode ser que você tenha, ainda que seja doloroso, não seja muito confortável, mas pelo menos você pode ter se protegido de não fazer mais confusão. Ou talvez você tenha se surpreendido, sentindo uau! É uma forma completamente diferente de ver, sentir, fazer. E eu me sinto completamente diferente com essa situação. Estou muito feliz de não ter falado nada naquele momento que eu estava fervendo. E de não ter feito nada. Estou muito feliz de não ter feito nada. Então, que bom que eu pude repousar no meu corpo, fala e mente, na quietude, silêncio e espaço. Estou muito feliz de não ter feito nada. Então, como você se sentiu? Então, essa é a minha questão para todos vocês. Eu acho que seria muito bom, definitivamente, algumas das experiências que vocês têm, quando vocês compartilham, é muito bom, é muito inspirador. Eu tenho certeza de que me inspira e inspira muitas pessoas que lerem seus comentários. Especialmente pessoas que sentem que não estava praticando, que não estava funcionando, é meio difícil para mim. Então eu tenho certeza de que isso vai ajudar essas pessoas também, encorajá-las. Eu gostaria de fazer uma pequena revisão sobre o que nós fizemos ontem. E a propósito de fazer isso é que quando você é capaz de repousar, se reconectar, o que você faz é que o objetivo final disso é encontrar-se, quem você realmente é, não se alimentar daquele medo, quem você realmente é,
não por medo do medo, da dor, não se identificando com a dor, mas encontrando mais espaço no qual você se sente mais como um espaço puro, o espaço sagrado. Você se sente mais como a consciência pura, a luz. Você se sente mais como aquele calor de possibilidades infinitas. Porque quando você está com medo, você está muito focado na ideia, naquela ideia, na percepção muito estreita. Você está com medo de uma coisa. Você não vê as potencialidades de tantas outras coisas. Você vê apenas uma coisa, especialmente aquilo que está errado. Quando você volta e sente quem você realmente é, o espaço, isso muda tudo. Quando você sente quem você é em termos de consciência, isso muda tudo. Então, verdadeiramente encontrar quem você realmente é, encontrar realmente a sua voz, realmente encontrar as potencialidades infinitas. Esse é o objetivo. Encontrar-se, encontrar sua verdadeira voz, encontrar suas potencialidades infinitas. Então, eu acho que isso é. O que quer que venha desse lugar é muito interessante. Por exemplo, sempre que você está aprisionado na dor e você vê uma única coisa que está indo errado, que está dando errado, você vê aquela pessoa te minando, te atacando e assim por diante, mas você não é apenas aquilo que você está sentindo naquele momento. Tem uma tendência de se sentir que você é aquela dor. É como se você fosse só aquela dor. E você está quase pronto para dizer alguma coisa a partir daquela dor, ou tomar uma decisão a partir daquela dor horrível. Mas se você for capaz de repousar e se reconectar e dar um passo para trás, você tem uma chance de conhecer quem você realmente é. E isso muda tudo na vida. Então agora tem algumas perguntas que eu gostaria de responder. Acho que algumas delas estão bem umas relacionadas às outras. Então, Carla pergunta, por favor, explique o que é o corpo de dor. Então, a Carla está perguntando o que é o corpo de dor. E a Raquel, espero que eu tenha pronunciado direito, está perguntando, então a resistência vem desse corpo de dor. Então, essas perguntas são similares. Então, uma é o que é o corpo de dor, e a outra é a resistência vem desse corpo de dor? Sim, com certeza. Então, com certeza, todo tipo de resistência vem do corpo de dor. Então, eu quero que todos vocês, neste momento, olhem para qualquer tipo de resistência que você esteja sentindo e pensem nisso. Só toma consciência de qualquer tipo de resistência que você esteja sentindo agora. Resistência a fazer alguma coisa, resistência a dizer alguma coisa, resistência a ajudar alguém. Eu sempre digo que, ainda que a sensação de bondade, de compaixão, então, a sensação de bondade, quando as pessoas quase várias vezes dizem, estou muito cansada de tentar ajudar os meus pais que estão velhinhos, os meus pais que estão morrendo, ou meu marido, ou minha esposa, um amigo que não está bem. Você vê que às vezes é muito difícil tentar ajudar alguém quando você se sente que não está forte o suficiente, não sente lucidez suficiente, quando você não está muito feliz consigo mesmo. É muito difícil ajudar. A partir de todas essas coisas, o que surge é a resistência a fazer as coisas. Realmente você não está preparado para ajudar. Você sente resistência. Mas você também sente uma certa obrigação social, fazer alguma coisa, obrigado a fazer alguma coisa. E às vezes você faz.
E você pode pensar que tem algum problema com a compaixão, ou com o amor, ou com a generosidade. Não, mas não tem nenhum problema com a compaixão, nem com a generosidade, não tem nenhum problema com o amor. O problema é a resistência a amar, a resistência a ajudar, a resistência a dar, a resistência é que é o problema, realmente, que está drenando você. A resistência é o que drena você. Então, Luke, olha melhor para essa resistência. Isso está muito relacionado com o seu corpo de dor. E o que é esse corpo de dor? Essa é a outra pergunta. Se eu tivesse que dizer uma única palavra, a resistência é a identidade de dor. Ou uma forma mais simples ainda, o seu ego, em parte, o ego é o corpo de dor. Claro que a gente pode falar sobre... Bom, alguns egos são alegres, muito orgulhosos, mais positivos, e assim por diante. Talvez sim. Talvez sim. Há egos que são... ou têm... e essas qualidades a gente não tem como se livrar deles, talvez a gente precise disso para sobreviver, mesmo, mas também a gente tem egos saudáveis que podem nos ajudar, mas de alguma forma o ego é o corpo de dor. Em outro nível, a gente pode dizer que o ego é aquele que se identifica mais com a dor. O ego que é mais identificado com a dor é o corpo de dor. Então, o corpo de dor, de uma forma simples, é a identidade da dor. Esse é o seu corpo de dor. A identidade da sua fraqueza, a identidade da sua situação, a identidade da sua ignorância. Esse é o corpo de dor. Então, se você olhar como você se sente quando alguém diz: ai, isso realmente magoa a mim. Isso realmente me magoa. Pensa nisso. Isso realmente me magoa. Eu. Aquela situação, o evento, realmente, quer dizer, é real, não estou inventando, magoou, dor, a mim. Então a grande pergunta é: quem é esse eu que foi magoado? Então, se você olhar mais de perto, eu não estou falando intelectualmente, estou falando especificamente. Eu espero que cada um de vocês possam ser específicos. Quando eu estou falando disso, vocês possam realmente pensar em algo específico em vocês. Então, ok, aquilo realmente me magoou. Eu estou olhando para aquilo que a pessoa falou, por exemplo. Realmente, é real, magoou a dor, a mim, quer dizer, essa é a grande pergunta: quem é esse eu? Quem é esse eu? Esse eu que está vulnerável. Esse eu que é inseguro, que não está seguro. Esse eu que foi rejeitado, que está sentindo rejeição. Esse eu que não é amado e que está se sentindo que não é amado por aquela pessoa. Esse eu que é medo, que tem medo. A mesma coisa vai acontecer de novo comigo. O que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Então esse eu, se você olhar de perto, esse eu tem uma característica única. Não é muito específico. Se cada um de vocês olharem na sua própria experiência, eu tenho certeza que todos vocês têm diferentes experiências desse eu. Então, falando sobre isso, eu gostaria de perguntar para todos vocês, nesse momento, se vocês estão realmente tentando refletir sobre o que eu estou falando no nível pessoal. Espero que você esteja fazendo isso. Eu gostaria de ouvir de você o que você sente que esse eu é. É claro que a identidade de dor, o corpo de dor, é a sua situação, é a sua fraqueza.
Por exemplo, talvez todos nós possamos dizer que, em geral, isso é quase verdade para todo mundo. Mas essa condição pode ser muito específica. Pode ser, eu sou vulnerável, eu tenho medo, eu me sinto rejeitado, eu sinto que eu não sou aceito, me sinto excluído, eu sinto que não sou notado. Muitas coisas, sei lá. O que é que você sente? Então, isso é realmente quando você claramente reconhece, uau, eu sinto essa coisa particular. Isso é um tipo de despertar. Então, você pode ver que as experiências todas se resumem a uma identidade. E essa é chamada identidade de dor. E aí, então, isso é muito importante. Então, vamos parar aí. Então, quando você chega a compreender isso, qual é o benefício? Quando você está consciente, simplesmente quando você está consciente, uau, estou me sentindo magoado. Eu estou me sentindo magoado. Estou sentindo que eu não sou respeitado. Estou sentindo magoado e excluído. Essa realização, essa compreensão já muda algo em você. Isso é muito importante de entender. Essa consciência aberta dessa realização de por que você está se sentindo magoado já está mudando alguma coisa no seu corpo, liberando alguma coisa do seu corpo, algo está mudando na sua fala, alguma coisa está mudando na sua mente. E aqui é o começo do repousar. Esse é o começo. E aí você pode dizer, tá bom, entendi, eu não quero agir a partir disso, não quero dizer nada a partir dessa situação, não quero sair correndo para escrever e-mails e enviar mensagem. O que eu preciso fazer é repousar. Porque meu corpo de dor está sendo desafiado. Essa é a melhor decisão, melhor ação a ser feita. Então você repousa e vê como é que você vai conseguir, se você vai conseguir repousar, quanto profundamente você vai conseguir repousar. Então esse é o corpo de dor. Então nós falamos a respeito da resistência. Então Nicholas perguntou o que é real e o que é aquilo que a gente chama de realidade. Então, basicamente, a noção de realidade, de verdade, de realidade, é claro que é um tema muito difícil. Eu acho que todos qualquer campo da psicologia, da ciência, da física, todos estão explorando o que é a realidade. E é claro que eu não estou aqui para dizer, eu tenho a resposta para isso ou não. Mas eu acho que eu gostaria de estreitar um pouco esse tema para o ponto de vista dos ensinamentos, para o ponto de vista da tradição do Dzogchen, da grande perfeição, do ponto de vista das nossas práticas, das nossas experiências. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, nós falamos algum tempo a gente falou sobre o corpo de dor, a identidade de dor, falamos sobre resistência, falamos sobre você não ser a sua dor. Então vamos olhar para essas experiências. Eu quero falar sobre esse tema com base nas experiências, não. Eu quero ficar longe das teorias de ideias intelectuais. Eu quero trazer esse assunto para a nossa vida, para a sua experiência de hoje. Porque, no fim das contas, se nós tivermos qualquer mudança na nossa consciência, o único jeito de mudar isso não é entendendo intelectualmente. Isso não ajuda muito. Todos os livros já estão aí, estão aqui atrás de mim. Todos esses livros já estão aqui. Alguém já pensou muito a respeito dessas coisas. Refletiu o suficiente sobre isso. Mas quanto essas pessoas se beneficiaram?
e quanto isso pode beneficiar você, isso é questionável. Então, eu quero deixar isso bem no nível da experiência. Então, olhe para as áreas em que você sente essa dor profunda, que você sente realmente ferido. Realmente ferido. Então, basicamente, isso leva a uma outra questão aqui da Jenny, que diz, talvez 2 questões. Aqui, a questão básica é, quando alguma coisa realmente machuca você, como permanecer em meditação? Quando alguma coisa está realmente dolorida, como saber quando que você deve dizer ou quando você não deve dizer alguma coisa? Essas questões todas surgiram e de alguma forma elas estão conectadas umas às outras aqui. Quando eu estou realmente ferido, sentindo dor, como é que eu faço para praticar? Eu vou dizer uma história pessoal para vocês. Eu estava andando de bicicleta e eu desloquei o meu ombro. Eu não sabia, então eu tentei carregar a bicicleta para casa de volta. E aí um amigo meu tentou ajudar, levou minha bicicleta para casa. E eu estava sentindo muita dor, então tirei minha blusa e eu vi essa coisa esquisita do braço deslocado, do ombro deslocado. Eu pensei, tá bom, talvez eu tenha que pedir para alguém puxar, e ninguém quis tocar. Isso é muito arriscado, então eu peguei e fui para o hospital. E eles disseram, você quer tomar uma anestesia? Mas a anestesista não está aqui, então você vai ter que esperar 1 hora, ou você quer que eu mexa no teu braço sem anestesia? Então eu pensei, tá bom, esse é um bom momento para eu praticar, para eu meditar, tomar as 3 pílulas preciosas, meditar sobre a dor, porque isso não é uma visualização, é uma dor de verdade. Então tá bom, ótimo, sem anestesia, vai em frente. E daí eu tentei entrar na minha prática, tentei ficar quieto, silencioso, espaçoso. Tentei permanecer no meu refúgio interno, nesse espaço, completamente conectado, e deixei eles trabalharem. E se eu disser que eu não senti dor, eu estou mentindo. Doía, mas não era nada que não pudesse ser insuportável. Que eu falei, eu estava completamente bem, deixando eles trabalharem lá no meu ombro. Era manejável, eu não tinha nenhum problema com aquilo. Então eu sei que trazer essas experiências como essa, nesses momentos muito específicos, nessas situações específicas, isso realmente ajuda, muda. Então eu quero que você pense em uma situação específica na sua vida. Melhor que seja uma que esteja acontecendo nesse momento, coisas que estejam acontecendo agora, ou que você está sentindo dor, que é muito difícil de controlar, ou uma situação em que você esteja se sentindo uma dificuldade de não reagir, você está sentindo muito medo e muito perturbado. Então, claro que a questão é, o que eu devo fazer? Então pense nisso. O que eu deveria fazer? Essa é a pergunta. Ou eu deveria fazer alguma coisa? Se você pensar nisso, olha para você e tem um aspecto da sua voz dizendo, faça isso, diga isso. Faça agora. Isso não está certo. Isso não está certo. Isso não é justo. Isso não é ético. Isso não é legal. Sei lá, tem uma voz, muitas vozes, todas as versões suas da história. Basicamente, as experiências estão fazendo com que você seja incapaz de se conectar, de se abrir. Então, quando essa energia muito forte surge, é uma mensagem muito clara que diz, apenas respire mais fundo. Respire fundo. Não faça nada. Não diga nada.
Não fique conversando e deixando esses pensamentos negativos recorrentes surgirem. Faça a respiração da luz, por exemplo. Quando você está prestes a fazer alguma coisa e você não quer dizer o que você deveria falar, o que você deve fazer é faça a respiração da luz. Primeiro, expire bem fundo, bem profundamente toda a ansiedade que você está sentindo. Expire toda a ansiedade, porque a respiração claramente tem um poder de liberar coisas. Especialmente quando você pensa que você já expirou o suficiente, descubra que você não expirou o suficiente. Então, expira mais fundo. Você traz atenção clara para a sua respiração. Expira. E você repete esse ciclo de respirações, liberando, liberando, liberando e repousando cada vez mais profundamente. Em algum momento, quando você se sente liberado o suficiente, quieto o suficiente, então toma consciência da luz no seu coração. Toma consciência dessa sílaba Hum. Então, uma das perguntas era, por que azul? Por que luz azul? Por que o Hum azul? Então, azul está relacionado com a mente. Então, o corpo é branco, a fala é vermelha e a mente é azul. A mente e o coração é azul. Então, essa é uma das razões. Também o azul tem uma qualidade de acalmar, de repousar. Então, expire essa luz e tente fazer com que essa luz atinja os diferentes lugares, os objetos, as pessoas com que você está se relacionando com a dor, situações que estão relacionadas com a dor. Expire essa luz azul e transforme os objetos. Então, eu acho que não é uma prática diferente daquela que eu sempre falo, do que eu falei na última vez também. Mas a questão é que eu sei, tenho certeza de que naquele momento é difícil. Eu sei isso. Eu sei. Então, algumas coisas. São poucas coisas que você realmente precisa fazer. Eu sei que é difícil. Para se proteger, ao menos não reaja a partir da dor. Não diga alguma coisa a partir da dor. Não envie e-mails a partir da dor. Apenas saiba claramente que aquilo está vindo da dor e aquilo simplesmente não é bom. A partir da dor não é bom fazer nada. Nada a partir do corpo, fala e mente de dor. Eu estou com pressa, mas não é uma boa ideia, não é uma boa ideia. Apenas se acalme, fique quieto, tome consciência da quietude do corpo. Fale isso para você mesmo, ensine a você mesmo. Confie em você e sinta o apoio dos seres iluminados, sinta o apoio da Sangha. Então, traga a prática para a situação como eu instruí. E depois disso, você vai sentir a diferença entre o que você estava tentando fazer sem a prática. Ou se a prática não estivesse lá, o que teria acontecido contigo? Você vai ver que é uma diferença entre dia e noite. Se a prática não estiver presente, se a reflexão não estiver lá, se você não estiver consciente de que aquilo estava vindo da sua dor, e que você não estava nem consciente de que você estava sentindo dor, que você não estava consciente de ter tendência de querer dizer coisas, se você não tiver consciência de que você queria dizer alguma coisa bem negativa,
Se você não tiver a consciência de que você tivesse dito aquilo, a resposta, a reação da outra pessoa seria horrível. Tá bom, eu tenho consciência de tudo isso, mas se eu sei de tudo isso, é claro que isso vai me proteger. Não agir a partir dessa dor vai me proteger. Eu não estou me sentindo confortável, com certeza. Quem fica confortável quando está sentindo dor? Ou raiva, ou agitação? Ninguém se sente confortável. Claro, você não é o único que não se sente confortável. Ninguém se sente confortável, nem à vontade. Mas há momentos em que você definitivamente se sente confortável, momentos que você vai dar risada disso. Uma aluna minha contou uma história que eu vou compartilhar aqui. Ela disse que ela e o marido estavam conversando, uma conversa normal. E aí, de repente, ela disse que começou a sentir que a conversa estava meio sem muita lucidez, sem muita clareza, indo para uma direção meio errada. E aí vindo dos lugares errados, tipo uma competição. Então começaram, a conversa estava vindo de uma agitação, de uma dor. Aí a conversa começou a ficar mais agitada, um pouco mais negativa, e quase se transformando, indo na direção errada, se transformando não era uma conversa a mais, mas era uma discussão. Quase uma briga. Estava a ponto de virar uma briga. E ela se ligou, entendeu. Uau! Eu amo esse cara. Nós estamos tendo esse momento juntos. Por que eu vou desperdiçar isso com esse tipo de conversa? Isso claramente não está vindo do lugar certo. Eu sei que está vindo da minha dor. Ela deu uma gargalhada. Uma grande gargalhada. A gargalhada da sabedoria. E é claro que o marido tomou um susto, ficou surpreso, ficou pensando, tá louca essa mulher? Mas ela começou a rir e pegou a mão dele, e aquilo foi o fim daquela conversa. E ele estava surpreso, chocado. Ele queria continuar a discutir mais, até sei lá onde que ia terminar aquilo. Mas ele não estava consciente disso, não tinha como ficar consciente e parar, mas ela estava. E então, ela teve essa habilidade de rir. Era alegre, era divertido, tinha bom humor, era engraçado. Você pode realmente rir disso. Quando você desperta, quando você vê a natureza ilusória, sem sentido daquilo, você ri. É. Quando se diz nas práticas de a gargalhada das dakinis, a risada das dakinis. A risada não é a risada em si, mas é de onde essa risada vem. E essa risada vem dessa coisa lúdica, desse lugar de confiança. Vem de um lugar de destemor, nada a perder. Ninguém está perdendo nada, você não está perdendo nada. Esse sorriso está vindo da sabedoria, de um espaço de confiança, de destemor, de ludicidade, de alegria. E então esse riso é uma expressão dessa sabedoria sem medo. Isso é muito importante. Isso não precisa ser desse jeito. É tão difícil praticar nessas situações, quando o corpo, a falha e a mente de dor estão ativados. Tão difícil. Realmente, às vezes é muito difícil. Eu sei disso. Eu já estive nesse lugar. Mas, às vezes, é muito engraçado. Muito engraçado. Eu acho que nosso tempo está se esgotando.
Eu gostaria então de fechar esse ensinamento de hoje, de perguntas e respostas. Eu acho que nós cobrimos algumas das perguntas. Então eu gostaria de recomendar a todos vocês que vocês realmente olhem para as sessões, vejam as sessões anteriores, assistam de novo, façam as práticas de novo. Não é falar a respeito dessas práticas, mas é realmente de ouvir outra vez e outra vez, e tentar praticar enquanto você está ouvindo, tentar se lembrar de praticar depois que você ouvir os ensinamentos, e tentar se lembrar quando você encontrar esses momentos de praticar. E aí, poder dar essa gargalhada da sabedoria. Então, eu acho que essa seja um bom destaque do que nós falamos no dia de hoje. A gargalhada da sabedoria que vem dessa confiança sem medo. Então, quando você fica preso nesses momentos, você tenta se lembrar, uau, esse é aquele lugar de onde eu posso rir sem medo. Eu estou experimentando esses sentimentos a partir do meu medo, mas tem outro lugar. Então, muito obrigado a todos. Todos os seus feedbacks, comentários, muito obrigado. São lindos. Eu adoro lê-los. Eu tenho certeza de que isso é uma inspiração para outras pessoas. E é isso que a gente faz na nossa vida. Todas as ações que nós tomamos com o nosso corpo, com a nossa fala, toda a nossa ação que nós tomamos com a nossa mente, se torna um apoio e inspiração e cura no mundo. E o que você faz, o que você diz, o que você imagina, quando se manifestam, isso pode se tornar um apoio e uma inspiração para os outros. Em todos os dias, muitas vezes, quantas vezes nós podemos inspirar outras pessoas quando essas manifestações podem vir do lugar, do espaço correto, da consciência e do calor. Então, muito obrigado. Eu também sei que cada vez que nós entramos no ar, tem mais pessoas assistindo. Agora tem mais de 300 pessoas assistindo. Maravilhoso. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. E eu também gostaria de agradecer vocês que compartilham o TWR Facebook Live. Isso é incrível. Isso é de verdade uma forma de nós podermos nos conectar semanalmente. Então, isso é incrível pensar nisso. Que toda semana nós estamos conectados aqui, praticando juntos, compartilhando os ensinamentos, e ouvindo esses comentários e as experiências de vocês. Isso é incrível. E essas coisas incríveis, nós não queremos parar, nós queremos continuar, queremos expandir, queremos criar essa cyber sagrada linda. E talvez nós nunca nos encontremos nessa vida, mas nós podemos nos encontrar nesse espaço sagrado, esse espaço sagrado da internet. Esse é um espaço sagrado. Como que não seria, não é? Isso é um espaço sagrado. Nós estamos em qualquer lugar do mundo, por todo o mundo, constantemente recebendo mensagens. Nós conseguimos compartilhar. Vejo esses coraçõezinhos surgindo aqui, pulando na minha tela, nesse espaço sagrado. Isso é incrível. Então, com certeza, nós não vamos parar. Nós definitivamente vamos continuar. Minha intenção é continuar. Então, não tem nenhuma desculpa para não aprender. Não tem nenhuma desculpa para não participar e não assistir. Eu não consigo viajar, não estou bem, eu não tenho dinheiro. Bom, você pode assistir qualquer lugar que você estiver. Então, isso é incrível. Eu realmente tenho a intenção de
continuar. Então, todo o seu apoio em compartilhar é muito importante. Então, muito obrigado àqueles que têm compartilhado com outras pessoas. Eu não sei bem quantos idiomas está sendo traduzido, mas mais de 12 idiomas, na verdade. Nós temos um grande time trabalhando juntos. O Facebook Live já está sendo traduzido para muitos idiomas. Então, nós queremos que seja traduzido para mais e mais idiomas. Possivelmente alguém vai aqui postar quantos idiomas já estão traduzidos. Então, por favor, deixe as pessoas todas saberem que esses ensinamentos estão sendo traduzidos. Os idiomas podem ser uma barreira ao ensinamento. Por favor, informe as pessoas de que isso está sendo traduzido. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.